Boa noite, amigo do tênis de mesa virtual do Brasil. Teremos dois jogos hoje da categoria B do nosso rachão de tênis de mesa virtual de outubro. Agora a gente vai ter Hidetaka contra Wolverine, Leomar contra o Paulo. O Paulo cadeirante, um dos principais cadeirantes classe 4 do Brasil. E o Hidetaka, já viu bastante jogo dele, né? No último rachão ele jogou duas categorias, inclusive. Bastante jogo dele aqui, um jogador muito perigoso, jogadas diferentes, com bastante efeito lateral no forehand, é um jogador bem interessante de assistir também. O Paulo joga mais reto, batendo mais forte. Então vai ser um duelo aí de estilos diferentes e vamos ver como é que eles vão se sair, né? Vamos dar um pulinho lá na sala, ver como é que tá. E hoje, depois desse jogo, às 19 horas, a gente tem mais um jogo da categoria B, que é o Jorge contra o Luiz Namastê. Também os dois com estilos bem diferentes. Então vamos ver como é que fica isso aí. A Débora já está aqui no chat. Time do Paulo. Maravilha, Débora. Obrigado aí por assistir. Vamos dar uma olhadinha lá, ver se eles já estão prontos. Ainda não. Ninguém na sala por enquanto. Vamos aguardar mais um pouquinho. Eu que estou adiantado, na verdade, né? O jogo começa às 18. Dá um tempinho aqui para eles entrarem na sala. Maravilha. E eu ouvi alguma conversa dos dois, eu não sei se isso é verdade, né? Que o Hidetaka ia jogar sentado também, porque o Paulo é cadeirante, né? E o Hidetaka acho que ia jogar sentado, falou que tava treinando jogar sentado para jogar contra o Paulo e tal. Eu não sei se é verdade, não sei se isso vai acontecer hoje, mas eu vi nos bastidores ali no grupinho do WhatsApp, nossa, eu vi um papo desses aí, né? Vamos ver se é verdade, né? Vamos dar um pulinho lá na sala de novo, ver se os jogadores já estão prontos. Será? Ainda não. Será que eu digitei o nome certo da sala? Tem isso também, né? A princípio sim. Vou mandar mensagem para eles aqui no grupo para ver se, né? Vai que eu digitei errado esse negócio também, né? Vamos ver aqui onde é que eles estão. O nome tá certo. Não. Eu digitei errado. Né? Digitei uma última letra errada. Agora deve estar na sala. Aê. Tô aprendendo. Boa. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? E aí, Vlad? Boa Maravilha. noite. Estamos ao vivo já e fiquem à vontade para começar a hora que vocês quiserem. E bom jogo aí para vocês. Melhor de 5 jogos, como sempre. Uhum. Divirtam-se. Se precisar de alguma coisa, estou por aqui. Beleza, valeu. Bom, obrigado, Vlad. Quer Quiser começar? começar? Bora. Então vamos. Colocar no casual aqui, bom jogo, tá? Bom jogo, valeu. E o Hidetaka tá sentado Vou deixar mesmo no para mudo, jogar, tá? hein? Vai ser interessante de ver isso. Será que ele fica sentado o jogo todo? Porque aí o Paulo passa a ser muito favorito, né? O Paulo tá muito mais adaptado a jogar sentado, né? Mas isso também não significa nada, né? Eu já dei muito treino para cadeirante, inclusive eu fui treinador da seleção brasileira no final da década de 90, começo dos anos 2000, né? Fui treinador da seleção brasileira paralímpica. E, e eu treinava sentado com alguns jogadores também para tentar simular coisas mais próximas da realidade deles, né? De tempo de bola, tipo de estratégia e tal. E logicamente é muito mais difícil, né? Tudo exige treino, mas o Hidetaka tá se virando bem, ó. Tá se virando bem. Falou que dá uma treinada aí e tal. Vamos ver. Vamos colocar o nosso leitor de espinha ali na tela, né? Que tá faltando.
Pronto, agora do lado do canto direito ali a gente já tem para acompanhar todas as batidas aí, tudo que está acontecendo no jogo em tempo real. Olha, Hidetaka daria um bom cadeirante, hein? Bom cadeirante. Tá se virando muito bem. O mais difícil é o tempo de bola, né? Porque jogando em pé a gente tem a opção de às vezes dar um passo para trás para ajustar o tempo de bola, usando a movimentação, né? E de cadeira não. Você pega a movimentação, você não pega, né? Ali você pega o tempo de bola rápido ou não. E o Paulo ganhou o primeiro set aí apertadinho, 11-9. O fato do Hidetaka estar jogando sentado também aumenta um pouco a pressão em cima do Paulo, né? Que se sente provavelmente mais ainda na obrigação de ganhar esse jogo, né? A gente já viu pelo primeiro set aí que não vai ser nada fácil. Muito legal essa ideia do Hidetaka, né? Lembrando que esse não é um torneio paralímpico, né? No virtual a gente não tem essa opção. Então o Hidetaka está fazendo isso porque ele está com vontade, né? Não é obrigatório, né? Muito pelo contrário. O Paulo sabe que ele está num torneio que não é a categoria dele, né? Então coisas diferentes vão acontecer e não tem como evitar. Por exemplo, saque para os cantos da mesa, alguma coisa assim que no Paralímpico voltaria ao saque e aqui o Paulo eventualmente vai perder o ponto, né? Então, essas diferenças, lógico. Mas ele está ciente, ele usa esse torneio para treinar, né? Para treinar para os seus campeonatos na vida real. E tem dado bons resultados, né? Esse ano, se não me engano, a Débora aí estiver com a gente ainda aí, que me corrija, né? Ele foi campeão paulista esse ano, conseguiu bons resultados também, acho que foi campeão brasileiro também, se não me engano, na categoria dele, né, esse ano. Então, conseguiu os melhores resultados da vida dele, até onde eu sei, pelo menos. E metade do treino dele, ou uma parte boa do Boa, treino May. dele, né, é no Boa, boa. virtual. E o Espera Hidetaka só um dando pouquinho, trabalho, peraí. hein? Dois Beleza. sets equilibradíssimos pro Wolverine, pro Paulo. O Paulo tá aqui no nosso canto esquerdo do vídeo, o Hidetaka no canto direito. Isso, né, Débora? Ele foi campeão paulista, mas ele teve. Ah, ele ganhou uma etapa da Copa Bora lá, bom Brasil, jogo, né? tá? Foi isso, Valeu, exatamente bom isso. Eu jogo. lembro que ele comentou alguma coisa uma vez. Vai ter o brasileiro, exatamente. Vai ter o brasileiro, inclusive o virtual, né? Vai ser junto. Vai ser lá em Blumenau esse ano, no mês de dezembro. A gente tem a etapa do virtual no meio de novembro, né? Segunda semana de novembro. Vai ser toda a etapa virtual, menos a final da categoria principal virtual. A final, os dois jogadores que se classificarem vão para Blumenau, tudo pago aí pela Confederação Brasileira, para fazer a final do virtual presencialmente lá no ginásio. Isso já aconteceu em duas oportunidades, né? Ano passado, em dezembro também, se não, é isso, ano passado em dezembro lá em Chapecó e esse ano em maio em São Paulo. Está conseguindo umas trocas de bola muito, muito rápidas. O Paulo tem essa característica, a bola sobrou ali na frente, principalmente no lado do backhand, ele consegue entrar muito rápido nessa bola. E essa bola de efeito que ele fez Sorry. agora de forehand é uma coisa que ele não fazia muito. E no virtual ele treinou bastante, tá usando muito melhor esse tipo de jogada agora. E aí tá usando muito mais o pulso também para girar a bola um pouco mais no lado do backhand, uma coisa que ele batia muito reto. E agora a gente já vê umas diferenças no jogo dele, né? Girando um pouco mais, dando um pouco mais conseguindo controlar um pouco mais, né? Tendo mais consistência, usando mais a borracha do que a madeira. E o Hidetaka tá vivo no jogo, hein? O Hidetaka tá
tá estranhando o tempo de bola, lógico, né? E o ângulo também, né? A raquete, obviamente, fica mais próxima da altura do peito quando você está jogando sentado. E a gente joga de pé com a raquete um pouco mais na altura da barriga, do umbigo, né? Às vezes até do quadril, quando você afasta da mesa, a raquete desce até ali a altura do quadril, parte alta da coxa. E sentada é mais alta. Então muda a técnica também, né? Muito legal, ele tá se virando muito bem, hein? Muito bem. Lembrando que no Paralímpico existem 5 categorias, 5 classes diferentes para jogar sentado em cadeira de rodas, né? A grosso modo aqui, Boa, boa. Peraí. classe 1 e 2 são Aí já tetraplégicos, tá né? Então, 2-0 então pra mim. É, começando ali o terceiro jogo, 2 jogos a 0 para o Paulo. Então, como eu estava dizendo, a classe 1 e 2 a grosso modo, ali é tetraplégico, então tem limitação no movimento de braços também, né? Normalmente eles amarram a raquete na mão também, porque não tem força na mão, né, para jogar. A classe 3 é o paraplégico mais convencional, que não tem movimentação das pernas e também não tem o abdômen para ajudar. E aí, classe 4 e 5 são lesões menores, que tem alguma movimentação de tronco melhor, de abdômen, né? A classe 5, por exemplo, a maioria dos jogadores na classe 5 não andam de cadeira de roda o tempo todo, eles andam de pé, né? Na classe 4 isso varia, né? Mas na classe 5 eles andam de pé. E optaram em jogar a classe 5 sentados, porque eles poderiam jogar alguma das classes entre 6 a 10 que é de pé, né? Então são 10 classes aí diferentes, 5 primeiras sentadas, as de 6 a 10 em pé. E tem classes também para deficiência mental. E aí, classe 11. E se não me engano, eu estava conversando com alguém esses dias também. Na minha época era só classe 11, né? Colocavam todo mundo na mesma categoria. Parece que agora tem uma 12ª classe também. Então depende da deficiência mental, são coisas diferentes, né? Dependendo da lesão, do Desculpa, problema, desculpa. da dificuldade. O que é muito legal também. Uma tá classe tranquilo. só para deficiência mental, na época era meio injusto, assim, dependendo do atleta, ele ficava muito, tinha uma diferença muito grande para os outros, né? E segue o Paulo na frente aqui. Se o Paulo ganhar esse set, já fecha o jogo 3-0. Desculpa. 2 pontos da vitória aí, Paulo. 6 match points. Fecha o jogo, Paulo. Parabéns, man. Isso é muito hard. Valeu, mano. Você é um campeão mesmo, cara. Parabéns. Valeu aí por. O Vlad, não sei se você sabe, mas ele jogou sentado contra Não, mim. eu sei, eu vi um papo de vocês no WhatsApp ali, eu achei que fosse até brincadeira. Aí quando eu vi no começo ele já sentado para jogar, eu falei, pô, ele encarou o desafio mesmo, hein? Muito Sim. legal. E olha aí, Detaca, se daria um bom cadeirante, viu, cara? Você se virou muito bem, deu trabalho pro Paulo, né? Foi, Suei foi aqui um jogo sentado. Parabéns. disputado. Bacana, foi legal. É muito interessante isso, porque eu estava até conversando com o pessoal aqui do chat. Aliás, a namorada do Paulo estava aqui torcendo para ele o tempo todo. E foi muito legal que quando eu fui treinador da seleção paralímpica, né? Na final da década de 90 e começo dos anos 2000.
e com Sim, alguns sim. atletas cadeirantes. O principal que a gente tinha na época era o Luiz Algacir, saudoso Luiz Algacir, que foi medalhista olímpico, inclusive, com medalha de prata no Uhum. individual. Eu fazia alguns dos treinos com ele sentado também, né? Para pegar estratégia, para ele ver tempo de bola diferente, né? Porque de pé muda muito, né? E muda a Traz a técnica realidade, também, né? né? A raquete fica mais alta, muda a técnica, muda muito, principalmente tempo de bola, né? Sim, E, sim. e eu lembro da dificuldade que eu tinha, lógico, jogando com ele, que era o melhor cadeirante do Brasil na época, um dos melhores do mundo, né? Campeão pan-americano, assim, um cara que conseguiu muitos títulos para o Brasil. E me Uhum. lembrou um pouco isso, vendo você jogar agora também sentado, né? É uma dificuldade grande. E aí a gente começa a dar valor, né? Pro Sim. tanto de técnica, pro tanto de precisão que tem, né? Os cadeirantes, Dom Paulo, que é um dos melhores do Brasil, o quanto é difícil assim se adaptar e o quão bom eles são, né? Porque realmente Sim, muda muita coisa, é um jogo completamente diferente, né? Mas parabéns é aí, verdade. Hidetaka, viu, Valeu. pela iniciativa aí, por topar o desafio. Eu até estava conversando aqui, falando, olha, gente, o Hidetaka topou, mas vocês não precisam jogar assim. O Paulo sabe que ele está num campeonato que não é um campeonato dentro dos padrões Sim. paralímpicos, de regra e tal, né? Aham. Então, o Paulo Sim, usa para sim. treinar o torneio, né? Para treinar para a vida real, né? Para os torneios que ele joga fora. Exato. Mas é isso, foi muito legal de ver, viu? Muito bom. Jogou Foi muito da hora. bem. Estou Valeu impressionado aqui demais. com o seu Parabéns, desenvolvimento. parabéns. Valeu. Boa, foi um bom jogo. Obrigado aí pelo Obrigado jogo. pela oportunidade. Valeu aí, pessoal. Obrigado aí, Vlad, pela Valeu, valeu. transmissão. Tamo Obrigado, junto. Vlad. Obrigado aí, Valeu, um jogaço. Até abraço. os próximos jogos aí. Lembrando que até o dia vinte e Até. nove a gente tem que finalizar os jogos de grupo e a gente já começa com Uhum. quartas de final na sequência. Beleza. Valeu. Valeu, Boa, abraço, valeu. pessoal. Boa tarde para Um vocês. abraço. Tchau, tchau. Valeu. Muito legal, né? Muito legal. Jogaço do Paulo, jogou super bem. O Hidetaka deu um trabalho ali para ele. Muito legal a iniciativa do Hidetaka. Também acabou sacrificando um jogo dele no grupo, né? É, não significa que o Hidetaka de pé ganharia do Paulo, né? Mas teria muito mais chance, lógico. Teria sido um jogo muito mais. Não mais fácil, né? Ia ser um jogo com mais chance para o Hidetaka, né? Mas aí é isso, né? O nosso torneio aqui, todo mundo é amigo, todo mundo gosta de um desafio. Ele topou o desafio, foi muito bem. E provavelmente os dois avancem na categoria B para as quartas de final de qualquer jeito, né? Então isso também não vai eliminar o Hidetaka da competição, né? Ele é um dos principais jogadores da categoria B. E muito legal. Agora a gente vai ter, agora não, né? Daqui a pouco, às 7 horas da noite, a gente vai ter mais um jogo da B que encerra nossas transmissões hoje, que é o jogo do Jorge contra o Luiz Namastê. Então, um jogaço aí, duelo de estilos aí diferentes, né? Classista contra caneteiro. Ah, os dois estão jogando muito, muito bem. E vamos ver o que acontece nesse jogo aí. Tô curioso para saber como é que vai ser a estratégia dos dois. A gente vai descobrir isso juntos, mais ou menos daqui uns 45 minutos, às 7 da noite. Então, obrigado mais uma vez aí. Obrigado, pessoal, aí no chat. Obrigado por assistirem mais uma vez. E a gente volta daqui a pouco.